que você abrir sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 1 e 2. Esse texto é bastante conhecido. Mas antes de nós orarmos, nós vamos estar orando, e nós vamos estar orando em concordância, né? Nós vamos falar sobre esse tipo de oração, concordância, onde nós precisamos de alguém para concordar sobre algo. Amém? Então você veio para um culto de oração e você vai orar, mas hoje você vai ter a ajuda de um irmão que está aí do seu lado, para que nós possamos estar orando. Amém? Então Provérbios capítulo 18, a Bíblia diz o seguinte: aquele que vive isolado busca seus próprios desejos ou interesse, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Que verdadeira sabedoria é essa? Diga a palavra. Amém? Então quem se isola procura seus próprios interesses. Eu não estou falando você que está sentado aqui sozinho em uma cadeira, tá bom? Porque você pode estar em um grupo de pessoas, você pode estar entre pessoas, entre amigos, mas dentro de você pode estar isolado. E esse isolado, a Bíblia está dizendo aqui, ó, quem se isola, busca seus próprios interesses. E uma vez, irmãos, que Deus estabeleceu a igreja aqui na terra, eu não estou falando da igreja Verbo da Vida aqui no Portal Sudoeste, mas a igreja no mundo, né, Deus fez para que a gente estivesse junto de alguém. Não é verdade? Você que casou, você já notou que casou, você não é mais sozinho, né? Tem uma pessoa que você tem que dividir a atenção. Tem dia que você acorda e não quer falar, né? Isso só deve acontecer comigo. Tem dia que você quer ficar calado e a outra pessoa quer conversar, não é verdade? Isso só acontece comigo, né, Dani? Tem dia que Dani quer conversar e eu não quero, mas tem dia que eu quero conversar e ela não quer conversar, né? Isso é normal. Tem dia que nós queremos dormir e Deus não fez o homem para falar com o animal, isso é só um exemplo. Mas tem dia que a gente quer dormir, o nosso gato fica miando, ele quer comunhão, porque gato siamês não gosta de comunhão, né? Mas olha só, que coisa interessante. Quando a gente tinha filho pequeno, nosso filho chorava porque queria estar com alguém. Mas irmãos, Deus quando nos fez, Ele nos fez para que a gente tenha comunhão com as pessoas, que a gente converse com as pessoas. Mas tem pessoas que gostam de conversar muito, pessoas poucas. Mas a Bíblia diz que quem se isola procura seus próprios interesses, procura saber ou fazer aquilo que está dentro do coração. E nós precisamos também, irmãos, em conjunto aqui, fazer o que está proposto, a unção no momento. Se nós estamos na igreja, nós precisamos estar em comunhão. E a Bíblia diz que essa pessoa injure-se, ou seja, ela planeja, ou ela fica apática, né? Ou então ela cria barreira contra a verdadeira sabedoria. E essa verdadeira sabedoria, ela está na palavra. Quando a Bíblia diz que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, suportando uns aos outros, e esse suportar não é dizer aquela pessoa é tão ruim, eu não aguento aquela pessoa, eu tenho que suportar aquela pessoa. E a Bíblia não fala sobre isso. Suporte mesmo é estar embaixo, segurando, ou então segurando uma pessoa, né? Suporte não é só estar embaixo, mas suporte também serve para essa peça, ela pode cair, mas a gente coloca um suporte, não é verdade? Não tem aquela árvore, quem conhece isso, né? Uma árvore que o caule dela é fraquinho, e às vezes a gente precisa colocar um pau bem duro nela e enrolar assim com um fio, para que aquela árvore, o caule, quando crescer, fique maduro, forte, por causa daquela madeira, né, dura que está ali do lado para segurar. Então aquilo é um suporte. Então nós, né, eu queria que você dissesse: eu sou suporte. Então nós somos suporte para os nossos irmãos. Então não tem como nós sermos suportes escondidos lá atrás. Por exemplo, aqui é um suporte do violão, que ele está aqui segurando o violão, e ele não tem beleza nenhuma. Não é que a gente não tenha, mas entenda, às vezes o suporte, ele está por trás, mas quem está na frente é o violão. Sem o violão, sem esse suporte aqui, o violão está ali, poderia dar um vento, quebrar. Mas é necessário, irmãos, às vezes a gente dá esse suporte a alguns irmãos, e nós precisamos da comunhão. Amém? E o versículo 2 diz assim: o tolo não toma por prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Então, muito cuidado quando você está toda hora querendo revelar a sua opinião, para você não cair nessa parte aqui de ser tolo, tá bom? Nem sempre a sua opinião ela vai ser relevante naquele momento. Às vezes o silêncio, o concordar em alguma reunião. Mas irmãos, vocês têm que estar debaixo
dos princípios da palavra. Nem sempre a sua opinião, ou a sua opinião, vou logo dizer assim, sua opinião, ela não é mais importante do que a palavra de Deus diz. Amém? Então, que tipo de opinião? Por exemplo, se algum casal estiver passando por um problema na área conjugal, aí você logo diz, se separa, né? A sua opinião. Nem sempre, irmãos. Às vezes é um problema que pode estar, orando, porque se eu fosse me separar com dano às vezes os problemas que se levanta, não estou dizendo que a gente vai se separar, mas acontecer de problemas que aconteceram entre a gente, que a gente teve que parar e resolver, porque eu tenho um pensamento, ela tem outro, e assim é a sua vida, não é verdade? Então, algum problema que acontece, irmão, nem sempre a sua opinião, diz ele, separe logo, ou então deixa aquilo, né? Ou então alguma coisa que acontece na igreja, sai da igreja, né? Então, cuidado nas suas opiniões, estou dizendo que isso acontece. Mas quando a gente se isola, irmãos, a gente tem que ter cuidado com as nossas opiniões, porque às vezes ela não pode estar embaseada na palavra, amém? Então, eu queria só desses versículos para que a gente possa estar vendo, e eu queria que você abrisse também, fosse lá para Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Nós estamos falando sobre a oração de concordância, e nós vamos entrar nesses versículos propriamente dito, para que a gente possa estar orando aqui por algumas coisas, amém? Então, Mateus capítulo 18, versículo 18 também. Mateus capítulo 18, versículo 18. Todos abriram? Dê um aleluia se você já chegou aí. Diga, eu vim para orar. Eita, meu Deus, está desanimado. Diga, eu vim para orar. Amém? Vamos estar animados, irmãos. Nós vamos falar com Deus. Já pensou? Eu tenho certeza, isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, né? Já pensou se você fosse estar falando na frente de uma autoridade, né? Você vai estar lá todo arrumado, já meio ansioso para estar falando com alguém importante, né? Que alguém vai fazer algo para você. Você se arruma, está lá uma hora antes, fica rodando na frente lá do estabelecimento. Mas não quero que você fique ansioso aqui na igreja, mas eu quero que você crie essa expectativa de que você vai falar com Deus. Amém? A Bíblia diz assim no versículo 19, na verdade. Capítulo 18 de Mateus, versículo 19. E a Bíblia diz assim: ainda vos digo mais, era Jesus falando, se 2 de vós na terra concordar acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Então, o que é qualquer coisa? É qualquer coisa, né? Mas aqui nós não vamos estar focados em orações de, por exemplo, de feitiçaria, né? A gente não vai estar orando aqui, por exemplo, eu e Tiago, nós vamos concordar, isso é um exemplo, pelo amor de Deus, de que alguém na igreja vai separar. Já pensasse? Isso é antibíblico, né? Eu vou estar orando, né? Eu e Tiago, vamos orar por aquele casal ali se separar. Isso é antibíblico. Vamos orar para que aquela pessoa sofra um acidente e ela saia do trabalho. Ela fica aposentada por invalidez. Meu irmão, eu vou dizer, se você fizer isso, se eu souber que você está fazendo esse tipo de oração, eu vou impor a mão sobre você para tirar esse demônio, amém? Né? Esse qualquer coisa, eu quero que você pegue esse qualquer coisa e vá lá em Marcos 11, 23. E a Bíblia diz assim, você chegou lá? Marcos 11, 23. Isso aconteceu quando Jesus, se você ler antes, Jesus estava andando com os discípulos e teve fome, tinha lá um figo, né? Acho que uma árvore de figo, acho que era isso. Ele passa lá e não tem, então ele diz uma palavra, né? Seque. Então os discípulos voltaram e estava lá seco. Então ele foi ensinando os discípulos e no versículo 23 ele diz assim, desculpa, em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. Então o que é que Jesus está dizendo? Se você disser a este monte, o que
Você não vai ali naqueles montes ali que tem de queimadas e vai ficar dizendo: monte, ergue-te, lança-te no mar, né? Não vai ficar lá, que as pessoas vão passar, vão ver você como doido. Esse monte, ele está se representando dificuldade que se levanta diante de você. Então, quais são as dificuldades que têm se levantado? Né? Quais são as dificuldades? Financeira, emocional, dificuldade de relacionamento, dificuldade em avançar em alguma área na sua vida. Então você precisa estar dizendo a este monte: ergue-te e lança-te no mar. Por quê? A Bíblia diz aqui: se disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração. Aí a Bíblia diz assim: mas crê que se fará aquilo que você está dizendo, vai ser feito. Então você tem que estar dizendo de acordo com a palavra. Você tem que dizer para você, dizer para essa situação, dizer até para você mesmo, né, que você não está conseguindo aquilo. Dizer, você consegue, porque a Bíblia garante isso. Você tem a mente de Cristo, você que não está conseguindo entender alguma coisa, você que não está conseguindo servir aqui na igreja com fervor de espírito. A Bíblia diz que a graça de Deus é sobre a sua vida para isso. Então você precisa estar declarando sobre isso. E quando a gente voltar lá naquele versículo, queria que você voltasse, por favor. E quando ele disse assim, ó, acerca de qualquer coisa. Então, muito cuidado nesse qualquer coisa. A gente não vai fazendo oração aqui de feitiçaria, mas esse qualquer coisa, ele é baseado naquilo que a palavra de Deus diz. Então, nós podemos nos reunir com alguém, pegar na mão de alguém, orar em concordância a respeito de qualquer coisa baseado na palavra. Queria contar um testemunho sobre isso. Sim, o versículo 20 diz assim: pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Ou seja, Deus está concordando com aquilo que você está orando, pegando na mão ali do irmão, concordando em nome de Jesus. Um ora, um diz amém, concorda. Por que é necessário isso? Porque a Bíblia diz: o que é ligado na terra é ligado no céu. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, com aquilo que a gente está ligando aqui na terra, é ligado no céu. Amém? Está assustado? Não, né? Então deixa eu contar um testemunho. Em 2006, Dani estava grávida de Isaac e nós fomos para Maceió. Nós gostamos de Maceió. Vocês viram as fotos da gente lá na praia de Maceió. Chegou todo preto, né? Você não tem preconceito não, né? Mas eu gosto de Maceió, nós já moramos em Maceió. Isaac nasceu em Maceió. E em 2006 nós fomos para lá visitar, para morar. E lá tinha um programa chamado PAR, PRA, Programa de Arrendamento Familiar. E a gente via uns apartamentos, né, como esses aqui que tem o portal. Isso vai um testemunho para você. E a gente pegou a cartilha lá de como comprar um apartamento desse. E a gente foi lá e se inscreveu. Eu tinha um notebook que valia 5 mil reais na época. Eu tinha, era o que mais? Uma câmera e a minha função que eu trabalhava. Então, quando perguntava, o que é que você tem? Aí eu pegava e colocava isso. Mas a gente ficava declarando: Pai, obrigado, Senhor, nós vamos conseguir um apartamento, nós vamos morar aqui. E a gente ficava declarando, né? E para encurtar a conversa, o testemunho, em 2007, pertinho de Isaac nascer, a gente estava morando num departamento infantil lá da igreja do Verbo da Vida, lá do Farol, né? E a gente morava num departamento infantil. Quando tinha culto, a gente saía dando com barrigão, com 8 meses, e a gente ficava assistindo o culto. Depois, quando terminava, o pessoal limpava e a gente ia dormir no departamento infantil. E eu não quero que essa experiência ninguém passe, pelo amor de Deus. Mas por que a gente estava lá? Porque a gente estava esperando um apartamento. Ficava dizendo: nós vamos morar nesse apartamento. Nós vamos morar. Nós ficávamos declarando: nós vamos ser sorteados. Nós vamos ganhar um apartamento. E a gente ficava. E, irmão, toda vez quando eu ligava, aí dizia: consegui. Não. Aí passava um mês, eu tentava de novo. Foram meses. Mas a gente ficava declarando e a gente ficava concordando. Mas teve um dia que eu não sei se... não foi coincidência. Foi oração mesmo, nesse dia, que o sistema da Caixa deu um problema. E não tinha como liberar a assinatura do contrato, porque a gente já tinha sido sorteado, tinha ganhado. E nesse dia eu peguei
peguei a mão de Dani, vamos orar. Peguei a mão de Isaac, Isaac tinha 2 meses na época, né? Nem sabia de nada. A gente pegou na mão dele assim, nós oramos em concordância, irmãos, com uma força mesmo assim, sabe? Com crendo mesmo, com toda expectativa que a gente tinha nos versículos que nós pegamos. E nós oramos, sabe? E quando foi horas depois, a gente recebeu a ligação que o sistema da Caixa já estava lá e nós podíamos assinar. Amém? Então a oração de concordância vale. Porque eu quero que você abra lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. E você vai ver, irmãos, que é certo isso que eu estou falando. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, lá no Velho Testamento. Capítulo 32, versículo 30. E nós moramos naquele apartamento, ao ponto de Deus falar conosco, que a gente voltar para Campina Grande, e a gente deixou esse apartamento lá. E teve 2 anos atrás que nós fomos lá, visitamos o condomínio, e a gente diz, na hora que a gente saiu, a gente declarou um versículo, né, que quem deixar pai, mãe, bens, por amor do Evangelho e do Senhor, Deus vai dar 100 vezes mais. E olha só que bênção, né? A gente já comprou nossa casa aqui, moramos aqui há 7 anos, temos vocês como família, não é verdade? Você é a nossa família, tá bom? Diga um amém para eu ficar bem animado, porque você me ama e eu amo você também, amém? Então Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30, diz assim: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazer fugir 10.000? Então a gente para só nessa parte A. Esse versículo é bastante conhecido. 1 bota 1000 e 2 bota 10.000. Que matemática estranha, não é verdade? O certo seria 1 bota 1000 e 2 bota 2.000 para correr. Mas quando nós estamos unidos em concordância, naquele versículo, nós pegamos um versículo, por exemplo, se tem alguém doente, você pega na mão, concorda com aquilo, declara que a Bíblia diz que Deus já levou todas as nossas enfermidades. Ou então, se você está passando por alguma situação financeira, você diz lá, pega o Provérbios 3, diz: quem honra ao Senhor com os seus bens. Agora você tem que cumprir os princípios, você precisa trazer o dízimo à casa do tesouro. Amém? Você precisa cumprir os princípios para que você tenha o seu salário, por exemplo, no mês. O que é que nós precisamos fazer no trabalho? Trabalhar, não é verdade? Tem alguém aqui que tem funcionários à sua disposição? Pronto. Você gosta quando um funcionário não vai trabalhar, você gosta de dar o salário? Então nós precisamos trabalhar, receber o nosso salário, trazer os dízimos à casa do tesouro, que é a igreja, porque é do Senhor. Essa 10ª parte não é do pastor. Diga: não é do pastor. Diga: é do Senhor. Amém? Então fica tranquilo, amém? Então glória a Deus, você se animar. Então quando nós cumprimos os princípios, nós cumprimos esses princípios, a bênção do Senhor, ela se estende até você. Então você tem autoridade para concordar, não é verdade? Você, quando vai assinar um documento, você assina como testemunha, concorda lá, tá, aquele documento está assinado, vai no cartório, reconhece firma, acabou-se. Então dessa mesma forma nós vamos fazer essa noite, amém? Amém? Nós vamos estar orando, e eu quero que você procure alguém. Não queria que você ficasse alheio, mesmo que você não conheça ninguém, mas procura alguém que você até conhece, a pessoa conhece aquilo que você tem passado, aqui essa dificuldade. Então procura uma pessoa para que você possa estar orando, né, para que essa pessoa possa estar concordando com você. Se tiver pouco homens e mais mulheres, né, fica 2 mulheres e um homem, né, tem mais mulher na terra do que homem. Mas não fica só você, homem, que você não se conhece, para que evite, né? Mas procura alguém e vamos orar, amém? Os meninos vão estar tocando aí e nós vamos estar orando por aquilo que você vai pedir. É algo pessoal. Depois nós vamos voltar e nós vamos estar orando por alguma coisa da igreja, amém? Tem muita coisa que nós vamos orar pela igreja, eu quero que você concorde, amém? Então procura alguém, os meninos vão estar tocando.